Fala galera, bom dia, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Fogão do Meu Coração e hoje temos um conteúdo muito especial para vocês, junto com um parceiro aqui do canal do Fogão do Meu Coração, né? Um parceiro que tem um canal sobre o nosso adversário de logo mais, sobre o Atlético Mineiro, e ele trouxe algumas informações específicas sobre o nosso rival, cara, para vocês aí, o rival de hoje à noite, no caso, né? Para vocês aí ficarem inteirados de tudo que vai acontecer no jogo de mais tarde, de tudo que, né, do nosso adversário, do que vamos enfrentar. Então, a gente sempre inovando aqui para vocês, trazendo cada detalhe da partida. Então, daqui a pouquinho, cara, já dentro de alguns minutinhos, vocês vão ver aí um vídeo que o Gustavo gravou ontem, né, com esse nosso parceiro, onde ele trouxe várias informações sobre o nosso adversário de logo mais, tá bom? Então, fique aí que já já você vai ver um vídeo muito interessante e exclusivo aqui do nosso canal. Mas antes, eu tenho que dar umas notícias para vocês, né? Notícias importantes sobre o Botafogo. Vamos falar aí 3 pontos importantes que todos nós precisamos saber para ficarmos atualizados sobre o Glorioso. O primeiro é que o Savarino joga, tá? Ele foi relacionado aí pro jogo de logo mais, ele que já voltou da Copa América, já voltou sendo relacionado, tá bom? Então, Savarino, ex-Galo, vai jogar, foi relacionado, né? Não sei se vai jogar, mas deve sim entrar em algum momento, pelo menos, no jogo de hoje. Será que rola a lei do ex? Tomara, né? Tomara. Thiago Almada, Alan e Igor Jesus serão apresentados aí para a torcida também no jogo de hoje. Então, quem for no Newton Santos hoje terá a apresentação desses 3 jogadores, um combo muito especial, um combo muito importante para o nosso glorioso, tá? Thiago Almada, Alan e Igor Jesus. E, por fim, mas não menos importante, cara, temos também a informação que o Botafogo vai investir aí no CT, vai melhorar o CT, né? O CT do Botafogo, onde vai fomentar a base e tudo mais, e segundo o Tairo Arruda aí, qualquer torcedor poderá colaborar e investir para ter um pedacinho, entre aspas, aí, do CT. Então vamos entender, o pedacinho da SAF, né? Então vamos entender essa afirmação, pelo menos eu entendo dessa maneira, que a SAF deve abrir sim, para alguma forma de investimento, não sei se através de ações, vamos ver como isso vai funcionar. Ainda está muito preliminar essa questão, mas o CEO do Botafogo, o Tairo Arruda aí, ele deu essa notícia e falando inclusive que esse dinheiro, atrelando esse dinheiro a um projeto de 50 milhões para melhorar o CT, por isso que eu comecei falando do CT. Então todos nós poderemos investir aí para ter um pedacinho da SAF nesse projeto aí que irá juntar a princípio 50 milhões por melhorias no CT. Agora, se vai ser um projeto específico para o CT ou se vai ser um projeto da SAF como uma questão de ações e o Botafogo vai levantar dinheiro, eu não sei como vai ser essa questão, mas o Tairo Arruda já deixou escapar essa informação. E eu falei que era a última notícia, mas tem uma notícia legal também, que o nosso rival tropeçou aí contra o Cuiabá no Maracanã, cara, para vocês valorizarem nossa vitória. Cuiabá é um time chato, tá? O nosso rival ficou apenas no empate aí com o Cuiabá e o Botafogo tem uma chance legal hoje de ficar apenas ali a 1 ponto da liderança. Então, um jogo importante hoje, e para você saber de tudo que vai acontecer no jogo hoje e como vem o nosso adversário, fica agora com um vídeo, logo em seguida aqui, com um vídeo do Gustavo e do nosso parceiro aí, um canal do Atlético Mineiro, com muita informação para vocês sobre o nosso rival, tá bom? Tamo junto e vamos com tudo. Valeu, gente! Pessoal, tô aqui com o Betinho do Fala Galo, entrando no meio desse vídeo para falar para vocês um pouquinho, né? Ele vai trazer pra gente aqui como veio o Galo pro jogo de hoje, jogo tão importante, Botafogo brigando pela liderança do campeonato, e agora o Betinho vai te contar como veio o Galo. Betinho, seja muito bem-vindo, né? O pessoal aí que não acompanha, não conhece, Fala Galo no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais. Ele vai te contar um pouquinho. Como é que tá? Como é que veio o Galo pra hoje, né? Tá bem, tá mal? Como é que tá? Infelizmente perdeu pro Flamengo aí na última, devia ter vencido. Mas e aí, como é que veio o Galo, cara? Seja muito bem-vindo. Pois é, cara. Atlético que tá vivendo momentos de instabilidade. Agradecer a vocês. Seguem lá também, sigam o Fala Galo, @FalaGalo13. E o Betinho, pode seguir lá, @RMarques13 no Twitter e o Betinho Marques lá no Instagram também, que tem muita informação boa de futebol. O Galo tem vivido instabilidade muito em função de tudo que já sabíamos, contusões, em função de lesões e também
dos selecionáveis. O Atlético teve muitos jogadores convocados, então isso mexeu demais com o Atlético. Mexeu muito com a estrutura do Milito. O Milito tem um jeito de jogar muito ofensivo, de que gosta da posse de bola e que gosta de um time propositivo mesmo, que faz a marcação sob pressão no adversário. Só que algumas peças que funcionavam muito nesse início de trabalho dele, que começou em março, foram um pouco atrapalhadas nessa sequência em função da Copa América e de tudo que o Atlético não conseguiu fazer de reposições. Então, há críticas do ponto de vista de não reposições para esse momento, já que a Copa América estava marcada, mas também há algumas instabilidades que o Atlético vive em função de um trabalho que se inicia. O Atlético tinha há pouco tempo o Luiz Felipe Scolari e mudou substancialmente a forma de jogar. Estava dando muito certo e eu acho que vai dar muito certo, precisando de dar longevidade ao treinador, ele é bom, mas algumas coisas não se encaixaram em função de quase a engrenagem funcionando, mexeu nessa estrutura. Vamos lá, vamos falar desse time do Galo, que deve vir a campo amanhã contra o Botafogo, logo mais contra o Botafogo, para enfrentar esse time que está muito bem na tabela, outro preto e branco. Então vai o Galo, provavelmente com o Matheus Mendes. O Everson teve uma fratura no dedo mínimo, então vai ficar de fora por um bom tempo. Aí o Atlético tem jogado com 3 zagueiros, e aí a gente vai basicamente ali com Fux, aí você tem o Mariano, e você tem ali mais um jogador no meio ali, espetado ali, para poder fazer essa proteção, que deve ser o Batalha. Então o Batalha, que é um volante, deve jogar como um zagueiro, auxiliado pelo Fux e o Mariano. Isso é uma alternativa do Galo. E aí você tem um time jogando basicamente um 3-5-2, porque o Scarpa passa a ser um ala lateral, um ala barra lateral, porque a necessidade do Atlético fez com que ele saísse da direita para poder suprir o Arana que está na seleção. Então você tem o Scarpa do lado esquerdo, deve jogar do lado direito, mas recompondo defensivamente o Brian Palacios, que é um jogador que veio da Colômbia. E aí no meio mesmo, essa proteção defensiva, que seriam os 2 volantes ali, você tem a volta do Otávio, que estava lesionado, possivelmente o Alan Franco, que também voltou da seleção equatoriana, foi eliminado, então pode jogar amanhã. Se não jogar, vai ser o Paulo Vitor. E um pouquinho à frente, na conexão com o ataque, você teria o Igor Gomes. E aí, a dupla de ataque, uma das mais perigosas do Brasil, Paulinho e Hulk. Então, o Galo, basicamente, dependendo do momento, a gente precisa falar isso, porque o futebol é assim, momento ofensivo e defensivo, o Galo deve jogar num 3-5-2 para poder enfrentar o Botafogo amanhã, e aí vai oscilar aí, né, num 5-3-2, no 4-2-3-1 em alguns momentos da partida, mas basicamente para entender o tabuleiro, o botafoguense entender, 3 zagueiros, aí você coloca o Scarpa de um lado, o Palácio do outro, enche esse meio de campo para poder combater o Botafogo nessa potência que o Botafogo tem, de trabalhar pelo meio, trabalhar pelo meio e abrir pelas pontas. Então o Galo tem essas alternativas aí para enfrentar o Fogão. Ô, Gustavo. Perfeito, cara. Deu para entender muito bem. E só pra gente chegar aqui, né, entender mais ou menos. O Atlético nos últimos 5 jogos teve mais ou menos um desempenho baixo, caiu, melhorou, tá estável, como é que tá? Não, o Atlético não tá estável, o Atlético tá instável, é o momento de maior instabilidade. O mês de junho foi muito ruim pro Atlético. O Atlético fez uma vitória contra o Bragantino e ganhou do Inter, 2 partidas fora, mas não tá conseguindo consolidar-se nos jogos em casa, porque aí há uma necessidade, um ímpeto do torcedor, e como o Galo está de alguma forma desprotegido, 2 caras importantes, Otávio e Alan Franco, fazem com que o Atlético jogue de uma forma seguinte: como o Atlético jogava com 5, é o chamado quinteto criativo do Atlético, pentágono criativo, que você jogava com, esse é o Atlético ideal. O Scarpa jogava o Arana pela esquerda, e isso era o que estava acontecendo antes. Scarpa pela esquerda, você tinha o Arana o Arana pela esquerda, o Scarpa pela direita, e aí você tinha de trás chegando o Zaratio, municiando o Paulinho e o Hulk. São 5. Mas esses 5 eram muito bem suportados pelo Alan Franco e Otávio. Então o Atlético muitas vezes atacava com 7. Mas o Atlético ficava forte defensivamente também, porque eles faziam um movimento de vai e volta que protegia defensivamente esses outros 3 zagueiros que eu falei da formação anterior. Então, eles davam ao Atlético um sentimento de, vocês no Rio entendem muito bem, de bloco coeso, ou seja, não tinha espaços na pista do carnavalesco. Então, o Atlético era um time mais ajeitadinho, mais sem buracos. Hoje o Atlético, com a lesão do Otávio e com a questão do Alan Franco ser convocado, deu uma quebrada. E além disso tem um Arana, enfim. Aí você já sabe o cenário todo, que ficou caótico nessa estrutura que estava começando a funcionar. A gente precisa lembrar que futebol, gente, é prazo.
E se a gente não der espaço para o cara poder trabalhar, não funciona. Ele, com 2 meses, deu o Atlético no Campeonato Mineiro, fez o Atlético apresentar um ótimo futebol, mas teve a estrutura toda desmontada. Então, é pensar um carro seu que você perdeu um monte de peça. É isso que aconteceu com o Galo. Não, perfeito. Realmente tá num declínio, né? A gente vê, né? A gente lembra aqui rapidamente daquela derrota pro Vitória por 4x2, 4x0 pro Palmeiras, aquele jogo, inclusive, bem polêmico, né? Da expulsão do Hulk. A gente viu o Atlético empatando em casa com o Atlético Goianiense, perdendo de 4x2 pro Flamengo. Realmente, os últimos resultados, nos últimos 7 jogos aí, não foram dos melhores. Só que o Galo tem o Hulk e o Paulinho, que, na minha opinião, como tu falou, são os caras mais letais do Brasil aí. É o ataque mais letal que preocupa. Eu quero muito ver como é que a nossa zaga vai sair. O Bastos tá muito bem, o Alter nem tanto, né? Os nossos laterais, eu quero ver como é que vai ser pra segurar ali essa dupla. Mas tem tudo pra ser um grande jogo. Acho que o Botafogo e o Galo vão ir pra cima e que vença o que jogar melhor, né? Que essa é o futebol do momento ali do jogo, né? Gustavo, obrigado. Só 2 aspectos, 2 coisinhas. O Galo contratou o Lian, que é um zagueiro que veio, que tava jogando Foi no Botafogo, né? Ele tava entre Botafogo e o Galo, né? Pois é. E o Atlético tem um time bom, tem boas peças, mas está nesse momento desequilibrado. Como você disse, o Atlético tomou 2 gols, abriu o precedente naquele jogo do Palmeiras e nos últimos 9 jogos, o Galo tomou 18 gols. O Atlético recentemente está historicamente tomando uma média de 0,85 gols por partida, ou seja, menos de 1 gol. Isso mudou substancialmente, negativamente nas últimas partidas, apesar de algumas vitórias, contra o Inter fora, o Bragantino, são times bons. Mas é isso. O Galo é um time forte, mas tem um elenco desequilibrado. Essa é a síntese da história do que eu podia passar de melhor para você nesse tempinho aqui. Tá ótimo. Muito obrigado, Betinho. Pessoal, sigam lá o Fala Galo. Vai encerrando aqui então esse vídeo, fechando com esse resumão de como vem o Atlético Mineiro para esse confronto contra o Botafogo hoje no Newton Santos. Vamos ficando por aqui. Betinho, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Deixa o like. Tamo junto. Valeu. Fogo!